Aos 42 anos, ele acreditava que já tinha vivido o suficiente para entender como a vida funcionava. Acreditava que a estabilidade que havia construído com tanto esforço finalmente seria permanente. Um emprego sólido, uma casa que estava quase quitada, uma pequena economia guardada e a sensação de que, dali para frente, tudo seria mais previsível. Ele não imaginava que, em poucas semanas, tudo aquilo seria arrancado das mãos dele, deixando apenas silêncio, medo e um vazio que parecia impossível de preencher. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. Ele acordou cedo, tomou o mesmo café, atravessou as mesmas ruas e chegou à empresa onde trabalhava há mais de 15 anos. Era o tipo de rotina que ele fazia quase no automático. Mas naquele dia, algo estava diferente. Havia um clima estranho no ar. Os colegas cochichavam pelos cantos, e o olhar dos gerentes parecia escapar dele, como se evitassem encará-lo por muito tempo. Ele ainda não sabia, mas sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Pouco depois das 10 da manhã, foi chamado para uma reunião improvisada. Apenas 3 palavras foram suficientes para desmontar tudo o que ele acreditava ser sólido. Estamos reduzindo o pessoal. Ele não soube como reagir. A voz do diretor parecia distante, como se estivesse vindo debaixo d'água. Ele apenas via os lábios se movendo, mas não conseguia assimilar completamente. Quando percebeu, estava do lado de fora da empresa, com uma caixa de papelão nas mãos e um buraco enorme no peito. 15 anos dedicados. E tudo havia acabado em menos de 10 minutos. Os primeiros dias foram de negação. Ele dizia a si mesmo que era apenas um obstáculo passageiro, que logo encontraria algo novo. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil tudo ficava. As contas que antes eram resolvidas com tranquilidade agora se acumulavam em cima da mesa. O financiamento da casa estava atrasado, o cartão estourado, e a economia guardada desaparecia como água escorrendo pelos dedos. Era como correr atrás de algo que sempre escapava. O peso psicológico começou a se tornar tão grande quanto o financeiro. Ele evitava atender telefonemas, ignorava mensagens de amigos e se isolava cada vez mais. Tinha vergonha de contar o que estava acontecendo. Vergonha de ser visto como alguém que falhou. Aos poucos ele foi se afastando de tudo e de todos, como se quisesse desaparecer para não lidar com a própria dor. Em alguns momentos, chegava a ficar horas encarando o teto, tentando imaginar como resolver aquilo, mas nada parecia possível. Era como se o mundo inteiro tivesse encolhido ao redor dele, deixando cada vez menos ar para respirar. E então veio o pior momento. Numa manhã de segunda-feira, quando recebeu uma notificação de que sua casa seria tomada pelo banco caso não pagasse as parcelas atrasadas, ele sentiu que havia chegado ao fim. Sentou-se no chão da sala, com documentos espalhados ao redor, e pela primeira vez, pensou seriamente em desistir. A sensação de fracasso era tão profunda que parecia impossível de reverter. Ele chorou como não chorava desde jovem, um choro silencioso, pesado, que vinha da alma. Foi naquele exato dia que algo inesperado aconteceu. Enquanto tentava arrumar alguns papéis antigos numa gaveta, encontrou um caderno amarelado pelo tempo. Era seu velho caderno de sonhos, escrito quando ele tinha apenas 20 anos. Nas páginas gastas, havia planos que ele nunca teve coragem de realizar. Aprender uma nova profissão, abrir um negócio próprio, viajar pelo mundo, escrever um livro, e bem no meio das anotações, uma frase rabiscada em letras tortas. Se um dia tudo der errado, comece de novo. Ele leu aquela frase várias vezes. Não era apenas um lembrete. Era um grito vindo do passado. Um grito do jovem que ele havia sido um dia, cheio de sonho, coragem e vida. Um jovem que acreditava que nada era impossível. E naquele momento, sentado no chão, com o mundo desabando, ele sentiu algo reacender dentro de si. Algo que ele pensou que tinha morrido muito tempo atrás. Foi ali que tomou a decisão inesperada que mudaria tudo. Ele levantou, respirou fundo e decidiu que não iria aceitar que aquela queda determinasse seu fim. Decidiu que não seria definido pelo que perdeu,
mas pelo que ainda poderia construir. E, pela primeira vez em meses, ele se sentiu vivo de novo. Nos dias seguintes, começou do zero. Fez cursos gratuitos na internet, estudou noite adentro, aprendeu habilidades completamente novas, pegou trabalhos temporários, aceitou freelas simples, vendeu coisas que já não usava. Não era fácil. Na verdade, era exaustivo. Mas cada pequena vitória reacendia um pouco mais da esperança. A conta paga, o emprego temporário, a ligação retornada. Tudo começava a ganhar sentido novamente. Depois de meses estudando e persistindo, ele conseguiu uma oportunidade em uma área totalmente diferente, mas que sempre despertou sua curiosidade. Era apenas um início, mas era mais do que tinha antes, e ele se agarrou àquela chance com todas as forças. Trabalhou como nunca, mergulhou de cabeça, se dedicou a aprender tudo o que podia. E pouco a pouco, o improvável começou a acontecer. Em menos de um ano, ele estava empregado novamente. Não apenas empregado, mas em uma posição melhor do que a que tinha antes. Conseguiu colocar as contas em dia, renegociar a casa, recuperar a dignidade. Mas mais do que isso, recuperou a própria identidade. Descobriu força onde antes havia medo. Descobriu coragem onde antes havia desespero. Descobriu uma versão de si mesmo que jamais teria encontrado se a vida não tivesse arrancado tudo o que era confortável. Hoje, quando olha para trás, percebe que perder tudo foi o início da sua libertação. Foi duro, doloroso e devastador, mas foi também o que abriu as portas para uma transformação profunda. Ele entendeu que às vezes a vida precisa desmontar tudo para reconstruir do jeito certo. E que recomeçar não é voltar ao início, é voltar mais forte. Esta história é um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe uma escolha. Sempre existe um novo caminho. Sempre existe uma faísca, mesmo que pequena, capaz de acender uma nova vida. Porque a verdade é simples. Não importa quantos anos você tenha ou quão grande seja a queda. Sempre existe tempo para começar de novo.